A parábola do administrador desonesto. O que ela quer dizer? O que essa parábola tem a nos ensinar? Por que Jesus Cristo utilizou determinadas palavras, determinadas expressões a nos ensinar esta parábola? Essas são as perguntas que eu busco responder no vídeo de hoje. Então, para a gente começar, que tal a gente ir para Lucas capítulo 16, onde a gente vai ver pela primeira vez sendo mencionada essa parábola. Lucas capítulo 16, indo aqui para o versículo 1. Ele dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar desperdiçando os seus bens, fazendo mau uso de seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: o que é isso que eu ouço de ti? Entrega a conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Então o mordomo disse consigo: o que eu farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia, eu estou desempregado, agora eu estou na rua agora. Cavar eu não posso, não tenho força física para fazer esse trabalho braçal. De mendigar tenho vergonha. Eu resolvi o que fazer. Quando me tirarem a mordomia, eles possam me receber em suas casas. Para quando me tirarem a mordomia, eu possa ser recebido, eu possa ser acolhido. Assim, ele, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto tu deves ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e assenta-te rapidamente, e escreve 50. Então ele disse a outro: e tu, quanto deves? E ele disse: 100 medidas de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria. Porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Olha aqui, a gente já viu, então, o desenrolar dessa parábola. Ela se encerra aqui neste versículo 8, porém, os versículos que vão chegar pela frente ainda tem um pouco a nos ensinar sobre toda essa história. Mas vamos, então, refletir um pouco sobre essa parábola. A gente tem esse senhor com o seu mordomo. Esse mordomo, ele comete essa falha e ele é demitido. Então, ele para e pensa: poxa, o que eu tenho que fazer, então, para que eu possa ser acolhido por outras pessoas, para que eu não fique nessa situação de desamparo, sem ter recurso algum. Ele cometeu fraude. Ele viu o quanto que essas pessoas estavam devendo e alterou os números. Porque dessa forma, poxa, eu estava devendo 100 medidas, agora ao pagar 80, eu consegui essa reserva de 20. Nossa, eu estava devendo 100, ao pagar 50, eu consigo essa reserva de 50. Então, ele causou um prejuízo ao patrão dele e ele causou uma tranquilidade financeira a esses devedores, um alívio a esses devedores. Qual é a filosofia aqui que esse servo fez? Ao fazer isso, ao ajudar eles, mesmo que através de uma fraude, eles vão me ajudar. Eles vão me receber em suas casas quando eu for despedido. Agora, por que o Senhor elogiou o mordomo? Eu acredito que isso esteja se referindo não ao ponto que, nossa, o Senhor achou bom de ter recebido essa fraude, de ter recebido essa perda financeira, esse prejuízo. Ele ficou no prejuízo em comparação com o que as pessoas estavam devendo. Eu acredito que é no tipo da situação que a pessoa ela faz um golpe tão bem pensado que a pessoa fica em choque. A pessoa fala: nossa, foi bem planejado isso. Não que foi algo bom para ela, mas ele reconhece que foi algo bem pensado em relação ao servo, né? Ele se safou de um grande problema que ele teria. Qual que é a aplicação, então, dessa parábola? A gente deve cometer fraude, a gente deve cometer injustiças com o dinheiro dos outros, a gente deve fazer coisas erradas financeiramente? Não, não é este o que está sendo proposto para nós. Ao ponto que, se a gente olhar para esse versículo aqui, os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. É evidenciado que Jesus está fazendo uma diferenciação entre os filhos da luz, que é um sinônimo de filhos de Deus, que é um sinônimo de salvos, de eleitos, e os filhos deste mundo, que a gente pode comparar com filhos da ira, filhos da desobediência, pessoas não salvas, ovelhas perdidas. As pessoas que seguem as leis do mundo, naturalmente, elas vão se sobressair financeiramente. É muito mais fácil você chegar no topo através de corrupção. É muito mais fácil você chegar no topo através de bajulação, respeitando pessoas. Então, as pessoas deste mundo, elas gostam de utilizar do jeitinho brasileiro, elas gostam de utilizar dessa malícia para conseguir ir crescendo, ganhando mais dinheiro. E a Bíblia fala contra isso. A Bíblia fala para a gente não seguir dessa forma, para a gente agir honestamente, para a gente amar o próximo
como a nós mesmos, da gente fazer com as pessoas aquilo que a gente gostaria que elas fizessem conosco. Então, a gente não deve fraudar, a gente não deve agir de maneira ruim. Por conta disso, naturalmente, a gente não vai se sobressair, assim como os filhos do mundo, financeiramente, economicamente. Essa é a aplicação que está sendo dada. Ao ponto que, se a gente continuar a leitura aqui, a gente vai poder aprender também bastante sobre essa parábola. E eu vos digo, fazei para si amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nas habitações eternas. O ponto dessa parábola é fazer uma comparação que, olha, se de uma maneira injusta, essa pessoa ela já consegue uma ajuda, quanto mais se a gente buscar fazer de uma maneira correta. Se a gente buscar do nosso próprio dinheiro fazer amigos. Em que sentido? Fazer amizades, trazer a paz e não trazer inimizades. Se eu tenho dinheiro e eu vejo que alguém está precisando, alguém está sem fome, tá passando fome, alguém está sem roupa, e eu pego e falo, nossa, em vez de eu ficar guardando, eu ficar super preocupado com o meu dinheiro, nossa e tal, eu ajudo essa pessoa. E a partir disso, eu vou colher coisas positivas, tanto amizade com aquela pessoa, como também bênçãos, né? Deus vai abençoar a gente se a gente ajudar o pobre, se a gente ajudar o necessitado, se a gente tem capacidade de ajudar, e a gente ajuda, Deus abençoa. Então tem esses dois aspectos. O servo, de uma maneira injusta, ele conseguiu essa ajuda. Se a gente deve buscar de uma maneira justa, fazer o bem, e a partir disso a gente vai conseguir também uma ajuda. Essa é a aplicação da parábola para os cristãos. Por que fala as riquezas riqueza injusta, né? Riqueza de injustiça? Isso está se associando ao dinheiro, porque justamente o dinheiro está associado a muito pecado, a muitas coisas ruins, a corrupção, a todas aquelas questões que eu mencionei anteriormente, que a pessoa consegue chegar no topo, conseguindo mais dinheiro, através de fraudes, de sonegações e de diversas outras atitudes ilícitas. É mais fácil conseguir dinheiro dessa forma, mentindo, enganando, etc. Então, a gente pode continuar lendo aqui também. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se não fostes fiéis naquilo que é de outro homem, quem vos dará o que é vosso? Então, novamente, a gente deve ser fiel com as coisas dos outros. A gente deve ser fiel com as coisas pequenas, para que assim a gente aprenda a ser fiel com as coisas grandes. A gente deve tratar com respeito as coisas dos outros, para que assim a gente trate com respeito as nossas próprias coisas. Essa é uma parábola que, na minha opinião, ela é um pouco mais densa, ela é um pouco mais difícil de se entender em sua plenitude, totalmente o que ela quer dizer. Mas espero que tenha ficado claro, nesse primeiro momento, o que está querendo ser trazido para nós. Essas habitações eternas é justamente, vamos supor que eu ajudei uma pessoa financeiramente, eu trouxe alimento para ela, eu trouxe vestimenta para ela quando ela precisava, e chegou no momento que eu fui despedido. Eu, João, fui despedido, eu estou na rua, eu estou passando necessidade. Essa pessoa que eu ajudei, vamos dizer assim, eu ajudei ela por 3 meses. Ela olha para mim naquela situação de rua e fala, poxa, João, você me ajudou. Agora que eu tenho capacidade, eu vou te ajudar também. Essa é o ponto da parábola. Isso é o receber em habitações eternas. Essa pessoa recebeu você na própria casa dela, em retribuição a essa bondade, essa compaixão que você mostrou para com ela. Outra coisa é falar de 2 riquezas. Uma riqueza injusta. O que é essa riqueza injusta? E uma riqueza verdadeira. Essas verdadeiras riquezas são o reino de Deus. As riquezas injustas é, como eu falei anteriormente, o dinheiro. Como a gente descobre isso? Fazendo uma comparação dessas 2 palavras, esses 2 tipos de tesouros, esses 2 tipos de riquezas, e também com outra palavra bem específica que vai aparecer daqui a pouquinho. Vamos continuar aqui no versículo 13. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mêmon. Mêmon está associado na Bíblia com dinheiro. As pessoas dão uma viajada um pouco na maionese em relação a Mêmon, falam, não, é um diabo do dinheiro, não sei o que. Não, a Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia usa o nome Mêmon como uma simbologia do dinheiro, ok? Então, algo mais espiritualizado em relação a servir o dinheiro. Você está servindo a Deus ou ao dinheiro? Você está amando a Deus ou ao dinheiro? Não é possível amar os dois. Porque ou você vai amar a Deus e desprezar e odiar o dinheiro, ou você vai amar o dinheiro e desprezar a palavra de Deus, desprezar a Deus, desprezar os mandamentos de Deus.
porque é mais fácil subir a riqueza através de injustiças. Ao ponto que se a gente for aqui para Mateus capítulo 6, a gente vai ver novamente uma menção dessa mesma palavra, memon. Mateus capítulo 6, indo aqui para o versículo 24. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a memon. Olha que similaridade aqui está sendo falado. E se a gente subir um pouquinho aqui no versículo, nos versículos do capítulo 6, indo para o versículo 19, olha o que está sendo falado. Não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Duas comparações. Dois tipos de tesouro, dois tipos de riqueza. Riqueza da injustiça, riquezas verdadeiras. Tesouros na terra, tesouros no céu. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam, nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, a gente tem que buscar focar no tesouro no reino de Deus, não no tesouro aqui na terra, não na riqueza da injustiça. Okay? A gente não deve buscar os tesouros terrenos, porque muita coisa errada está associada a eles. Não somente eles vão embora, eles acabam, a gente não leva eles para o céu com a gente não leva eles para o túmulo com a gente, o nosso carro, a nossa casa, as nossas roupas, o nosso dinheiro. Não, a gente não leva isso. Mas os tesouros, as recompensas no reino de Deus, isso é eterno. Ao ponto que esse amor ao dinheiro, essa servidão ao dinheiro, a memon, é tão séria que a Bíblia fala diversas vezes contra isso. Vamos agora para 1 Timóteo capítulo 6. Só para fazer uma conclusão, que o aviso, o ensinamento dessa parábola é para a gente não amar o dinheiro. A gente não ter essa paixão em relação ao dinheiro. Para a gente ajudar as pessoas deliberadamente, sem preocupação. De fato, o dinheiro é importante para nós. De fato, eu não consigo me vestir sem dinheiro. Eu não consigo comprar o meu alimento sem dinheiro. Eu não consigo morar em uma casa sem dinheiro. Como que um pai de família vai providenciar para sua família? Sem dinheiro. O dinheiro ele é importante para a gente viver aqui na Terra, mas ele não é tudo. Ele não pode ser o nosso Senhor. Ele não pode ser aquilo que a gente põe em primeiro lugar, no pedestal. A gente não pode ficar, não, ou é dinheiro ou é nada. O dinheiro é tudo para mim. O amor ao dinheiro é errado. Ter dinheiro não é, mas amar o dinheiro, tornar memon seu Senhor, isso sim é errado. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências tolas, muitas vontades tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e perdição. Querer ser rico é errado. Querer ser rico, nossa, eu tenho um desejo de ter muito dinheiro, eu tenho um desejo de viver numa tranquilidade, de ser rico. Isso é errado, a gente tem que desejar ser contente, a gente tem que desejar ter roupa e alimento suficiente. Isso deve ser o desejo de um cristão, porque o amor ao dinheiro traz punições, traz problemas, traz consequências, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Pensa em tráfico, pensa em corrupção, pessoas que não matam por dinheiro, pessoas que não destroem a própria família por questão de herança. Quantos problemas não estão associados com as riquezas da injustiça, com os tesouros aqui da terra? Pensa nisso. A seriedade que é o amor ao dinheiro. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Nessa cobiça, algumas pessoas não quiseram mais seguir a Deus. Ou algumas pessoas não quiseram buscar nem ser salvo. Poxa, não quero. Porque o meu Deus é o dinheiro. E nesse processo, transpassaram a si mesmos com muitas dores. Trouxeram destruição e muita punição a si mesmos. Hebreus capítulo 13, a Bíblia não para de falar sobre o perigo que é ter amor ao dinheiro. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sejam as vossas conversas sem cobiça. Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desamparei. A gente deve ser contente com o que a gente tem. A gente deve buscar ser humilde, não cobiçoso. Nossa, não, eu não sou ganancioso, não, eu só tenho um pouquinho de cobiça. Não, é errado, ambos é errado. A gente não deve buscar amar ao dinheiro
Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28, aqui para a gente encerrar em Provérbios. Provérbios capítulo 28. Indo aqui para o versículo 19. Aquele que lavra a sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Se você está buscando ser rico o mais rápido possível, juntar o máximo de dinheiro o mais rápido possível, você não vai conseguir isso de uma maneira ilícita. Você vai ter que fazer algo ilegal. Você vai ter que se envolver com atitudes perigosas, com ações de alto risco. Enquanto a pessoa que está trabalhando diariamente, está dando duro para poder conseguir o seu sustento, ele vai ter pão. Por mais que ele não seja o que mais tenha dinheiro, ele vai conseguir ter esse sustento. Deus vai abençoar essa pessoa que está dia após dia tentando, se esforçando e trabalhando. O último versículo que a gente vai ler, Provérbios capítulo 13, indo aqui para o versículo 11. Provérbios capítulo 13, versículo 11. A riqueza conseguida pela vaidade será diminuída, mas aquele que a ajunta pelo trabalho crescerá. A riqueza obtida rapidamente, a riqueza obtida através de mentiras, ela vai embora. Ela voa com o vento, ela desaparece. Mas aquilo que é obtido com trabalho duro, isso cresce cada vez mais. Isso prevalece. Deus considera isso e nos abençoa. Então eu espero que tenha ficado evidente o que essa parábola quer nos ensinar, o aviso que ela nos dá contra o amor ao dinheiro e a importância que ela traz em relação a ajudar as pessoas, a gente pegar e utilizar esse dinheiro, essa riqueza da injustiça, para o bem. Para a gente estar sempre buscando o quê? Juntar tesouros, não aqui, mas no reino de Deus. Muito obrigado a todos que assistiram, que Deus abençoe vocês e até mais.